Deixa a sua Bíblia aberta em Filipenses, capítulo 2. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas, medulas, apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração, sabendo que diante dela todas as coisas estão nuas e patentes, como na Tua presença, identificando que ela é soprada pela Tua boca e apta para o ensino, repreensão, correção na justiça, e para tornar nós, que somos Teus filhos, perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E diante da Tua palavra, toda suficiente, inspirada, inerrante, infalível, é que nós nos colocamos diante da Tua presença e nos encomendamos a Ti mesmo e a palavra da Tua graça. Nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, enquanto Israel tem compartilhado sobre a epístola de Paulo aos Efésios, tem sido meu encargo compartilhar com os irmãos a epístola de Paulo aos Filipenses. E nós já andamos um pouco sobre ela também. E hoje nós chegamos a um dos textos mais maravilhosos da Escritura, que é Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Onde nós vamos fazer a leitura juntos. Diz assim a palavra de Deus: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos trabalhado nessa epístola sobre o tema Cristo é nossa vida. O Cristo é o nosso viver cristão prático. Falamos que cada capítulo pode estar sobre um tema. O primeiro, Cristo é nossa vida, capítulo 1, verso 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Capítulo 2, Cristo, nossa mente. Capítulo 2, verso 5. Tende vós o mesmo pensamento, ou a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Capítulo 3, verso 14, Cristo, nosso alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E capítulo 4, verso 13, Cristo, nossa força. Tudo posso naquele que me fortalece. E, irmãos, nós chegamos nesse trecho das Escrituras que é conhecido como um hino antigo, que talvez a autoria nem seja do próprio Paulo, mas remeta aos primórdios da igreja cristã. Era uma canção quase que em forma de poema, cantada pelos irmãos. E falava desse descendo dos céus, né? Do Deus que descendeu para então subir novamente. Né? Que o Deus que deixou sua posição como Deus e tomou sobre si carne humana para resgatar a raça humana e levar consigo. E o C.S. Lewis, naquele livro dele, Milagres, tem um capítulo que fala sobre o grande milagre. E o grande milagre é esse movimento, a encarnação, quando Deus se tornou homem. E ele diz que é como se fosse um mergulhador que se despide de toda a sua roupa e mergulha no mar e passa toda aquela parte verde para a parte mais sombria e obscura, até a lama, e de lá resgata alguma coisa, e quase sem forças vai voltando até acima, e aparece novamente diante da luz, e consigo o seu despojo, aquilo que ele trouxe de lá.
esse movimento de descer para então subir, por causa de nós, para a nossa justificação, pelos nossos pecados. Então, esse é um texto que, por si só, poderíamos sustentar por toda a vida, irmãos, porque eles têm esse resumo, né, da obra bendita e gloriosa do Filho eterno de Deus, que tomou sobre si a natureza humana, e diz o texto de Marcos, capítulo 10, verso 45, que não veio para ser servido, ainda que Deus fosse e merecesse todo o serviço, todo o culto, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E é o exemplo de Cristo que Paulo dá aos filipenses. Paulo diz para eles, como a gente viu na última vez, vocês devem ser um, não é? E vocês devem ter atitudes, vocês devem fazer as coisas com humildade, nada fazendo por partidarismo, vanglória. Devem considerar os outros superiores a si mesmo. Não devem ter em conta o que é propriamente seu, mas também o que é de Cristo Jesus. E ele diz, então, verso 5, tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. A palavra sentimento, no verso 5, que vai estar na sua tradução, se você usa a revista atualizada, vai estar atitude, se você usa a versão NVI, ela não expressa bem a palavra pronesis, porque a palavra pronesis, que é a palavra grega que está por trás de sentimento, ela não tem correspondência em português. Há uma dificuldade muito grande de traduzir essa palavra. Então, o tradutor da revista atualizada achou bom usar a palavra sentimento e diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Já o autor da NVI, ele percebeu que ia muito além de uma questão sentimental interna, mas dizia respeito a atitudes exteriores, e ele diz, tende em vós a mesma atitude que houve também em Cristo Jesus. Mas essa palavra pronesis, ela cobre toda essa esfera, irmãos. Ela cobre toda a esfera interna e externa. Ela cobre toda a ideia de pensamento, emoções, vontade, até surgir-se em prática e atitudes, como as de Cristo. E como é que nós vamos corresponder a isso, senão pela graça de Deus? Como é que nós vamos corresponder a isso pelas nossas próprias forças? Como é que você vai ter o mesmo sentimento, a mesma ideia, o mesmo pensamento que teve em Cristo Jesus? Somente se você realmente for nascido do alto e ter recebido a vida do Filho de Deus. De outra maneira, você é incapaz de cumprir isso. Então, todos nós devemos considerar, primeiramente, o seguinte, nascemos de novo, recebemos a nova vida do Filho de Deus, para que por ela possamos viver, através do poder que Ele mesmo nos dá. Senão, nós estamos lidando com a religião como se fosse questões de cumprir mandamentos e ordenanças. Olha, veja bem como é que você trata o seu pai, como Israel estava mostrando semana passada. Veja bem como você trata os seus filhos. Veja bem como você trata a sua esposa. Será que está relacionado a isso? Com certeza não, irmãos. Essa questão de ter em nós a mesma pronesis que houve em Cristo Jesus, é uma questão de alguém que recebeu a vida de Deus e aprendeu como por ela viver. Que nega-se a si mesmo, que já não busca os seus próprios interesses, que verdadeiramente se submeteu ao senhorio de Cristo, e entendeu que Cristo é o seu dono e que recebeu de Cristo uma vida pela qual ele deve viver. Isso é vida cristã. A vida cristã é a vida de Cristo vivendo em nós. Não é um sentimento dentro do seu coração parecido com o de Jesus. Você é incapaz disso. Nem uma atitude sua exterior parecida com a de Jesus. Porque por mais parecido que seja a sua atitude exterior com a de Jesus, se não provém da vida, se não foi por meio dele, se não é em realidade espiritual, não tem valor nenhum para Deus. Tudo aquilo que Deus recebe de nós é aquilo que provém do próprio Filho de Deus. Por isso, irmãos, é muito sério. Nós, muitas vezes, estamos educando os ímpios a serem cristãos.
de atitudes, ou talvez de pensamentos, mas eles são incapazes de agradar a Deus, porque em si mesmos são inimigos de Deus. E por melhor que sejam suas obras, são obras que não passam de um trapo de imundícia na presença de Deus. Então Paulo estava muito certo quando disse em Romanos capítulo 15, verso 17, assim: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Ele diz: porque eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas, e diz o texto assim, que Cristo fez por meu intermédio. Quem fez, irmãos? De alguma forma, se você olhasse para o exterior, quem estava produzindo era Paulo. Mas a realidade da vida que estava sendo manifesta, a pessoa viva que estava se movendo através de Paulo, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando você lê o livro de Atos, você percebe, por exemplo, textos que dizem o seguinte, que aquilo havia sido escrito para mostrar o que Deus, o Senhor Jesus, havia feito, ensinado e prosseguindo em fazer. Ou seja, mas ele já estava lá no céu, irmãos. E daí você percebe que o livro de Atos é o quê? Os atos do Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, pelas mãos da igreja. Então, certo autor dizia o seguinte, e Pedro confessa isso, se os irmãos quiserem ler comigo, Atos, capítulo 4, quando ele cura aquele aleijado, vamos ler junto lá. Livro de Atos, capítulo 4. Livro de Atos, capítulo 3, quando ele diz assim o texto, verso 1, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas. Ao entrarem, vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse alguma esmola. Pedro, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, que, irmãos? Levanta-te e anda. Irmãos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, hoje, é uma fórmula mágica para alguns possuírem aquilo que desejam. Mas não era isso que esse texto quer dizer. Em nome de Jesus significa que na autoridade que eu represento, e no nome dele mesmo, ele mesmo vai dar saúde a esse homem. Fazer em nome de Jesus é o próprio Jesus fazendo através de Pedro. Mas veja, quem está fazendo aqui, irmãos? Em nome de Jesus, o Nazareno, te digo, levanta e anda. Levanta-te. Imediatamente ele pôs sobre os seus pés e tornozelos e se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou no templo saltando e louvando a Deus. Houve um milagre extraordinário pelas mãos de Pedro. E quando Pedro é interrogado acerca desse milagre, ele diz assim, verso 12, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto? E por que fitais os olhos em nós? E diz o texto assim, como pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este andar? Então aquele homem foi curado e todos pensavam, veja, que homens poderosos, né, estão entre nós. E Pedro já desvia a atenção dele e diz, por que vocês estão olhando para nós? Como se pelo nosso próprio poder ou pela nossa própria autoridade esse homem tivesse andado. Ele diz assim, o Deus de Abraão, e ele começa a pregar quem, irmãos? De Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou a seu servo, Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando esse estava decidido soltá-lo.
Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedestes um malfeitor. Dessarte negastes o autor da vida, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio deste homem deu a este saúde perfeita na presença de todos. Percebe, irmãos? Quem é que curou esse homem? Já dizia um comentarista antigo, ele dizia assim: foi as mãos de Pedro e o poder de Jesus. E é exatamente isso que nós temos em Filipenses 2, verso 5. Tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, então eu vou ler a vida de Jesus inteira, perceber todos os pensamentos e intenções do coração dele e vou tentar imitá-lo. Tente fazer. Você não irá conseguir. Você não tem essa capacidade. Vida cristã é a própria vida do Filho de Deus vivendo através dos homens. E isto é feito pelo Espírito Santo, não de outra forma. Para aqueles que receberam essa vida e pela qual agora devem viver. Então, esse é o primeiro princípio que nós devemos entender. Porque aí tudo se junta, irmãos. Se junta a vontade interior, o sentimento interior, a mente com as atitudes exteriores. Tudo se une e se faz uma só. Não há uma casca de espiritualidade sem realidade interior. Não há boas intenções do coração que não passam de boas intenções e que não podem produzir nada para Deus, se não seja através do Filho de Deus vivendo em nós. Então você pode tentar do jeito que você quiser. A primeira coisa que nós temos que ter é implorar a Deus: Senhor, salva-me. Quero ter a tua vida. Se você não tem, essa mensagem não é para você. Você é incapaz de agradar a Deus. Agora, se verdadeiramente você reconhecer que este é o Senhor do universo, de vivos e mortos, como a palavra de Deus diz, e verdadeiramente Ele ser o Senhor da sua vida, verdadeiramente você entender o tamanho da lama que você se encontra, o mais profundo do abismo que você se encontra, então você vai experimentar esse movimento do Deus eterno, que se moveu para te resgatar do maior charco de lama, de lodo que você se encontra, tirando você desse lugar e colocando os seus pés sobre ele, sobre uma rocha inabalável, e colocando ele mesmo nos seus lábios um hino de louvor a ele. Por isso que diz o texto de Hebreus que ele mesmo, o Cristo, cantaria louvores no meio da congregação, porque são os pés dos filhos de Deus, mas é o poder de Cristo. São os lábios dos filhos de Deus nessa terra, mas é a voz de Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E é isso que esse texto quer dizer. Se nós queremos ter unidade, se nós queremos verdadeiramente abrir mão dos nossos próprios interesses, nós não conseguiremos se essa vida não estiver dentro de cada um de nós. E nós, por uma fé ativa e genuína, abrirmos mão da nossa própria vontade, do nosso ego, e reconhecermos o senhorio dele e dizermos: Senhor, viva em mim. Não vivo mais eu. Os irmãos lembram desse texto, né, irmãos? Gálatas, capítulo 2. Um pouquinho para trás, aí. Gálatas, capítulo 2, verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, para viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Veja, não é Cristo sendo crucificado por você. Esse é um passo adiante. É quando você está crucificado com Ele, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu,
que diz o texto? Mas Cristo vive em mim. Essa é uma vida de substituição. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo, diz o texto, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele fez todo o serviço, irmãos. Ele pisou esse lagar sozinho. Ele obedeceu plenamente a Deus. Ele cumpriu tudo o que era designado. A obediência perfeita. E também levou os nossos pecados e nossas inimizades, iniquidades, maldições sobre o madeiro naquele dia. E deu da sua vida para que por ela possamos viver. Então, se nós dizemos, tende em vós a mesma pronesis que houve em Cristo Jesus, precisamos entender bem o que significa isso. Amém? Senão se nós pensarmos pela Almeida atualizada, nós vamos pensar, se nós tivermos alguma espécie de sentimento parecido com o de Cristo, já é suficiente. Né? Ou se nós tivermos alguma espécie de atitudes parecidas com as de Cristo exteriormente, já é suficiente. Mas não tem nada a ver com nada dessas coisas separadas. Tem a ver com a vontade, com a mentalidade, com o desejo, com as emoções e com as atitudes exteriores correspondentes com essa vida pela qual ganhamos e pela qual vivemos. Amém? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus não havia partidarismo, não havia vanglória, havia verdadeira humildade. Não havia nada que ele fazia por si mesmo, nem para si mesmo. Tudo o que ele fez foi por amor dos seus filhos. Os irmãos entendem, irmãos? E é essa vida que nós vivemos. E, irmão, como é que nós vamos caminhar dessa forma? Irmão, tem um processo a ser praticado por nós. O primeiro deles é verdadeiramente nós entendemos o que é humildade, como a gente viu na semana anterior. E eu digo para os irmãos, essas palavras se tornaram belas nos nossos dias, mas nunca foram belas. Piedade, humildade eram coisas ruins. O cristianismo tornou isso virtudes e belezas. Mas, infelizmente, com o passar dos anos, elas não passam de palavras vazias para a maioria das pessoas. Porque a palavra eusébio, ou piedade, significa semelhança com Deus. Por isso que lá em 1 Timóteo 3,16 diz, grande é o mistério da piedade. E o texto diz, Deus manifestado na carne. Esse é o mistério da piedade. Em primeiro lugar, no próprio Cristo encarnado, né? E depois, através do Espírito Santo nos seus filhos. Deus se manifestando através de seres humanos, que são semelhantes a Ele. Grande é esse mistério. Deus manifesta em carne. A palavra humildade, poxa, ele é um cara humilde, você entende que ele é uma pessoa joia, né? É um cara que não se acha. Irmãos, não há nenhum humilde a não ser o Filho de Deus. Tudo que nós fazemos tem segundas intenções, ainda que o nosso coração não as conheça. Até mesmo quando fazemos alguma coisa de bom para alguém, estamos buscando alguma coisa em troca de alguma maneira. E o coração do homem é terrivelmente corrupto. Ele só pode ser aberto e iluminado à luz do próprio Deus. Quando Deus mesmo vai projetando sua luz sobre o coração e destruindo os vermes que contaminam o nosso coração. Por isso enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Por isso maldito o homem que confia em si mesmo. E diz o texto que faz do seu braço a sua própria força. Significa que ele confia na sua própria suficiência e não em Deus.
E diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja força vem do Senhor. Cuja força é o próprio Senhor. Como está lá em Jeremias capítulo 17, verso 9. Então, precisamos entender que vida é essa, né? Tem de vós a mesma mente que tem em Cristo Jesus. Por quê? Porque vocês receberam essa vida. Agora vocês devem tomar a mão dela, desistir de vocês mesmos e por ela viver. Amém? E ele vai falar algumas verdades muito importantes para nós teologicamente, sem as quais, aliás, pelas quais nós dividimos os crentes dos perdidos. A primeira delas é: pois ele, subsistindo em forma de Deus. E nós vamos seguir o texto na sua íntegra. Vá acompanhando na sua Bíblia. A palavra em forma de Deus, existindo em forma de Deus, não é outra coisa senão dizer que Jesus era o próprio Deus. Ele é Deus. É isso que significa essa expressão. A palavra morfê, que está aí atrás da palavra forma na sua Bíblia, é uma palavra que designa o seguinte: natureza, essência. Fala da própria essência pela qual um ser é o que ele é. Hoje, às vezes, a gente usa a forma só para uma forma exterior. Olha para fora, não, isso parece uma boneca. Não é um bebê, é uma boneca. Mas a forma é de um bebê. No grego, essa palavra, para denotar uma forma exterior, é esquema. Existem duas palavras gregas para forma. A primeira é morfê. Essa fala da sua própria essência, daquilo que o ser, da sua própria natureza, daquilo que o ser precisa ser e ter para ser o que ele é. Não é? Então, um círculo tem que ser redondo. Ele pode ser vermelho, amarelo, azul, mas se ele não for redondo, ele não é um círculo. Então, a essência de um círculo é que ele é redondo. Amém? Morfê do círculo, que ele é redondo. Agora, o esquema do círculo, ele pode ser azul, ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, ele pode ser 2D, 3D. Esse é o esquema, a aparência exterior. Por exemplo, você é um ser humano, então a sua forma é uma forma humana. Eu posso dizer que morfê em você é a natureza humana, a essência da natureza humana. Mas você foi um feto, depois você se tornou um bebezinho, depois você se tornou uma criança, depois um jovem, agora alguns são adultos, outros já são velhos. Esse é o esquema. O esquema foi mudando. Os irmãos estão entendendo? Essas são as duas palavras gregas. E a palavra que está aqui, irmãos, é morfê. Da onde vem endomorfo, exomorfo. É a palavra que fala da própria natureza essencial do ser. O que essa palavra está dizendo? Que Jesus é Deus. Não é interessante? Porque entrou na heresia, a primeira coisa que faz, você vai ouvir umas palmas domingo de manhã na sua casa, e alguém vai dizer para você assim: eu vim falar de Deus para você. Oh, você veio falar de Deus para mim? Entre. Qual é a sua mensagem para mim? E a pessoa vai dizer: Jesus não é Deus. Essa é a mensagem. E o que esse hino antigo está nos contando? Que Ele é Deus. Amém? Que toda a divindade subsiste nele, como o Isa leu aqui. Nele subsiste toda a plenitude da divindade. Ele é Deus de Deus, luz de luz, coeterno, coigual, coexistencial com o Pai. Ele tem todos os atributos de Deus. Isso está por trás da palavra forma. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E é aqui que a gente começa. Onde ele estava e para onde ele foi. Como ele se moveu no seu esvaziamento e na sua humilhação. Quem ele era? Quem é esse ente? Separado de todas as coisas que ele criou. As coisas que foram criadas estão numa categoria, ele em outra categoria. Ele é o Criador, todo o resto é criatura ou criação. Só Ele é o Criador. Este é quem Paulo está falando. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ele existia como Deus.
desde sempre. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo é o Filho eterno de Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele. Essa é a categoria Criador. E todas as coisas são criação. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Significa que ele é autossuficiente. Ele existe por si mesmo, ele vive por si mesmo, por isso ele é Deus. Ele não precisa de nada e nem de ninguém. Não é porque você era muito bonito que Deus te escolheu. Ele não precisava de mim, nem de você, nem de nada que existe no universo. Ele se satisfaz em si mesmo porque ele é autossuficiente. Todo o resto da criação é contingente. Todo o resto precisa dele. Ele é o eu sou, o Filho de Deus. Amém? Então ele, existindo assim, diz o texto, ele não se apegou aos seus direitos, a tudo que lhe pertencia. É isso que diz o texto. Não julgou como usurpação. A ideia de usurpação é tomar para si, ficar apegado àquilo, agarrar-se, aferrar-se àquilo. E segue o texto dizendo, e isso é para complementar essa ideia de Deus. Não julgou para si o ser, o que está escrito aí na sua Bíblia? Olhe para ela. O ser e a palavra é isos, isometro, a mesma metragem, o mesmo tamanho. Isos significa o mesmo em todos os tipos, no tempo, no tamanho, isotérmico, da mesma temperatura. É só uma repetição da mesma coisa. Ele é Deus, o Verbo eterno de Deus. Se você não entende que Jesus é Deus, leia o Evangelho de João, até isso estar muito claro para você. Porque há uma negação natural do inferno sobre essa verdade. E a Bíblia diz em João capítulo 20, verso 21, que todas aquelas coisas que foram escritas naquele evangelho foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e crendo recebais vida no seu nome. E a intenção de João é exatamente essa, que você saiba que Jesus é Deus, né? Então ele vai mostrando milagre após milagre, ele vai mostrando discurso após discurso, discussão após discussão, e tem gente que nega até mesmo que os fariseus entendiam muito bem. João capítulo 5, a partir do verso 19, diz que eles tomaram em pedras para o apedrejar. E ele perguntou, por que obra me apedrejais? E ele diz, não é por obra nenhuma, mas porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Ele sabia melhor do que muita gente, irmãos. Os próprios fariseus sabiam melhor do que muita gente. Ele morreu por causa disso, porque ele é Deus. E se ele não for Deus, você está perdido. Não há nenhuma salvação para você. E parece que as pessoas não entendem a gravidade dessa verdade. Mas então se segue. Se ele é Deus, o texto do verso 7 diz o quê? Antes ele se esvaziou. Do que ele se esvaziou? Escreva em letras garrafais no seu caderno de estudos. Escreva, irmão, não se esqueça dessa verdade, repito para você e para mim, depende a salvação da sua alma. Se você não está nessa categoria, você não é um crente. Amém? Do que ele se esvaziou? Escreva em letras garrafais, ele nunca deixou de ser Deus. Escreva aí. Nunca. Ele nunca deixou de ser Deus. Se você entendeu esse texto de Filipenses de outra forma que não a que eu acabei de dizer, você entendeu errado.
O Senhor Jesus sempre foi e sempre será Deus. Se um dia ele houvesse deixado de ser Deus para se tornar um homem, Deus havia deixado de existir. E já não haveria Deus. Então, cuidado com as loucuras que se dizem por aí, ou que a sua ignorância muitas vezes pode ter entendido pela simplicidade que você lê um texto como esse. Porque o que o texto está querendo dizer é exatamente o contrário do que os negadores da fé querem dizer. No século XIX havia alguns teólogos naturalistas que o motivo, eles criaram uma teoria chamada a teoria da kenosis. Por que eles criaram essa teoria? Porque eles queriam desmitificar toda a Bíblia. Porque eles não acreditavam em nada que era sobrenatural. Eles não acreditavam em anjo, eles não acreditavam em espírito, eles não acreditavam em milagre, eles não acreditavam no transcendental. Eles só acreditavam no que eles podiam ver. Então, eles precisavam ler a Bíblia nessa perspectiva. Tudo que a Bíblia diz, nada nela é sobrenatural, nada nela é transcendental. Mas se nada nela é transcendental, então Deus é uma criatura, Deus é uma parte da criação, Deus é alguma coisa que existe, tu olha, né? Esse Deus eu não quero adorar. E não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, a palavra de Deus diz que nós vivemos, nos movemos e existimos nele. O Deus da Bíblia não precisa de nada e nem de ninguém. Ele não é servido por mãos humanas, como de alguma coisa precisasse ele que dá vida, respiração e tudo mais ao homem. É esse Deus que eu acredito, porque esse é o Deus que criou os céus e a terra. O Deus da Bíblia. Amém, irmãos? E se esse Deus, por algum momento deixou de ser, todo o universo se tornou um caos, porque ele sustenta todas as coisas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Todas as coisas, irmãos. Ele é maior do que todas as galáxias, do que todos os planetas juntos. Ele é maior que tudo. Eu sou o Senhor, disse ele, Isaías 40. Não há outro. Diante de mim não há Deus. Não há outro como eu. Eu sou maior do que tudo. Eu transcendo todas as coisas. Esse é o Deus que é digno de ser adorado. Mas esses homens não acreditavam em nada disso. Então eles tinham que esvaziar o conceito de Deus. E se a igreja dizia que Jesus era Deus, eles tinham que provar que Jesus não passava de um homem. Jesus não passa de um homem. Porque eles não acreditavam no nascimento virginal, eles não acreditavam que o Deus poderia se tornar homem, eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam que ele ressuscitou ao terceiro dia, eles não acreditavam em nada disso. E diziam-se crentes, né? Veja bem. Então o que eles fizeram? Eles criaram que quando ele deixou seu trono, ele não se tornou senão apenas um homem, era um homem comum, nada além de um homem. Mas isso é uma coisa que influencia muitas pessoas hoje e não tem mais do que 200 anos, irmãos. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? E muitos cristãos você ouve falando loucuras sobre Jesus Cristo hoje. Então, escreve aí na tua Bíblia, irmão, letra bem grande, quando ele se tornou carne, o texto diz que ele tomou sobre si carne humana. Isso chama-se encarnação. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, João 1,14. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, João 1,18. O Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou. Ele tomou forma de homem. Então, do que ele se despojou? Primeiro, irmãos, você vai notar, segundo o Evangelho de João, capítulo 17, que ele abriu mão da sua glória. Porque lá ele ora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, ele estava numa posição de resplendor, ele estava numa posição de glória absoluta. Glória é todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo. Isso significa glória. A posição máxima de autoridade, de poder diante de todo o universo.
E ele deixou essa posição de glória para nascer no ventre de uma virgem, como um menino. E quando ele estava voltando, veja, irmãos, porque eu falei para os irmãos que há uma descida e uma ascensão para levar consigo o mundo. Quando ele estava para voltar para o Pai, ele dizia: vou para o Pai. O que ele disse? Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse mundo. Uma outra coisa que você vê nos evangelhos, irmãos, é que Jesus se despojou da sua autoridade independente. Ele sempre foi Deus, mas ele decidiu viver debaixo de sujeição ao Pai. Então você entende, quando ele diz assim, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Os irmãos entendem, irmãos? Aí você entende o que Jesus está falando. Por autodesignação, por compromisso com o que ele teve consigo mesmo, ele disse: eu decidi ser assim, eu me esvaziei, mas eu não deixei de ser quem eu sou. Amém? E assim ele se submeteu ao Pai em tudo e foi obediente. A ideia é que ele se despojou do seu exercício livre de autoridade. Ele se submeteu inteiramente à lei de Deus. Ele é o autor da lei, irmãos. O de autoridade máxima. E o que ele fez? Quando ele estava diante das águas do batismo, ele disse: convém-nos. João olhou para ele, João sabia quem ele era, irmãos. João dá uma confissão de Jesus muito grande. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus, eis o Filho de Deus. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele é o noivo. João tem confissão muito maior do que muitos hoje. Ele é o Cordeiro, ele é o Filho, ele é o noivo. Convém que ele cresça. Quando ele chega nas águas do batismo, João olha para ele e diz: tu quer ser batizado por mim? Tu vem a mim para ser batizado? Eu deveria ser batizado por ti. E daí Jesus disse para João assim: convém-nos cumprir toda a justiça, né? Porque ele, por designação própria, disse: serei obediente em tudo, para que, através da minha humanidade e através de viver a experiência de cada um dos filhos de Deus, eu obedeça plenamente e cumpra a justiça perfeitamente, para dar essa justiça a eles, porque eles são incapazes de receber e de fazer cumprir a lei de Deus. Então, ele se despojou da sua autoridade independente. O que mais? E essa vai explicar muitas coisas para vocês. Ele se despojou do uso voluntário dos seus atributos. Ou seja, Deus é onipresente, onisciente, onipotente, autossuficiente. Mas se existe uma coisa que você vê em Jesus, é que ele poderia fazer uso de qualquer um dos seus atributos quando quisesse, e assim quisesse. E ao mesmo tempo você vê em Jesus ele dizendo assim para Natanael, no capítulo 1 de João. Natanael chega para ele e ele diz: eis um israelita em quem não há dolo. E Natanael fica espantado com a expressão que Jesus diz. Diz: de onde me conheces? E Jesus disse para ele assim: Jesus não estava lá, irmão. Provavelmente Natanael estava orando pela vinda do Messias, no fundo de sua casa, embaixo de uma figueira. E Jesus diz: eu te vi quando estavas debaixo da figueira. E daí você entende porque Natanael diz: Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Porque o evangelista quer que você confesse exatamente isso, que Jesus é Deus onisciente, não é? Por isso que na conversa de Jesus com Nicodemos, ele diz: ninguém subiu ao céu, senão o Filho do homem que de lá desceu, a saber, eu mesmo. E ele diz na cara de Nicodemos que estou no céu, não é? Então ele é Deus onisciente, mas ao mesmo tempo ele poderia dizer em Mateus 24, 36, aquele dia e hora, ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos, nem o Pai. Não é? Porque ele poderia usar dos seus atributos quando quisesse, e de todos eles,
todos os atributos humanos e divinos ao mesmo tempo, na única pessoa distinta do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? E segue-se o texto. O que mais ele se despojou? Ele despojou das suas riquezas pessoais, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos. Ele era o dono de tudo. Os irmãos entendem isso, irmãos? O dono de tudo. O Deus que diz que as estrelas se apresentem e todas elas têm que se apresentar na sua presença e nenhuma delas pode faltar, porque são dele. O texto diz que todas as coisas foram criadas para ele, por meio dele e como um presente para ele. Tudo é dele, irmãos. Mas quando você olha o Senhor Jesus, ele nasce numa estalagem emprestada. É colocado num bebedouro de animal, envolto em faixas. Durante a sua vida, ele diz que não tinha onde reclinar sua cabeça. Ele não tinha um burrinho para entrar em Jerusalém, ele pediu emprestado. Um barco para pregar, ele pediu emprestado. Uma casa para dormir, ele pediu emprestado. Sendo rico, sendo dono de tudo, sendo dono de todas as coisas que existem, e a gente tinha que começar a classificar tudo que existe, irmão. Tinha que começar a chover na nossa cabeça, para a gente entender o estado de humilhação que o próprio Deus tomou para si. Amém? Sendo rico, se fez pobre, para através da sua pobreza enriquecer a muitos. Os irmãos entendem, irmãos? Isso é o que Paulo quer mostrar aqui. Ele a si mesmo se humilhou. Amém? E de alguma forma ele abriu mão daquela relação de igualdade com Deus voluntariamente. Ele dizia: eu só faço o que o Pai me diz para fazer. Sou obediente a Ele em tudo. Não é? E mais uma coisa, diz o texto assim: assumindo a forma. Está escrito forma aí, na sua Bíblia também? Forma do quê? Forma de servo. Sabe, irmãos, às vezes você fecha o seu olho e canta assim: eu quero me esvaziar de mim. Você não tem nada para esvaziar, irmão. Acredite em mim. Deus se esvaziou, porque Ele tinha alguma coisa para se esvaziar. Ele se humilhou. Ai, me humilharam. Não. Ainda não recebeu a justa paga do que você e eu merecemos, irmãos. Eu não vou deixar mais ninguém me humilhar. A gente não faz ideia do que está falando, irmãos. A gente não faz ideia do que está falando. Essa humilhação que o texto diz é a do Filho de Deus, porque Ele era Senhor. Amém? Tornou-se servo. A glória era divina, a majestade, sentado à destra de Deus, a destra da majestade nas alturas. O resplendor da glória de Deus, como diz Ezequiel capítulo 1, como diz Hebreus capítulo 3, a expressão exata do ser de Deus, se torna um escravo, servo de todos. Aqui está um esvaziamento. Ele se torna um homem. Amém, irmãos? Ele toma sobre si carne humana, um homem integral. E o detalhe, irmãos, aqui você descobre o que um homem deveria ser. Aqui toda a arrogância, a prepotência, a altivez cai por terra. Aqui você descobre o que um homem deveria ser. Para que o homem foi feito? Para ser um servo. Foi para isso que o homem foi feito. Mas por causa da malignidade, da maldade do coração do próprio Satanás, que nasceu no seu coração o ser como Deus e infectou os nossos pais no jardim do Éden, o homem desejou ser
Senhor e não mais servo. E o que aconteceu com ele? Ele se tornou escravo do pecado, julgando ser senhor de si mesmo e querendo dominar sobre os outros. Mas quando Deus o fez para ser servo de Deus. O fez para ser servo de todos os seus semelhantes. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E para nos resgatar para Ele, na sua descida, Ele se tornou o quê? Um homem? Muito mais do que nós imaginamos ser um homem. Nesse sentido, Ele se tornou o que o homem deveria ser. Um servo. E Ele assumiu a forma de quê? De servo. É bonito hoje a palavra servo, irmãos. Não era bonita na época que isso estava sendo escrito. O irmão é um bom servo. Essa é a sua cultura cristã, judaico-cristã, tradicional, que acha beleza em palavras que tinham repugnância. Porque é aquele que abre mão de todos os seus direitos e que tem um dono, que é outro. Isso que está por trás da palavra servo. E vive para satisfazer o desejo do outro e a vontade do seu Senhor. Isso é um servo. E Deus sabia que o homem deveria ser este servo. Porque quando o homem pediu independência de Deus, aí sim ele se tornou um escravo do diabo, um escravo do pecado. Como Jesus disse em João capítulo 8, a partir do verso 32. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não vive para sempre na casa, o filho sim. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui está o mistério da fé. Sabe quando você vai ser livre? Você jovem que diz para o seu pai assim, eu não vejo a hora de ter 18 anos para eu ser independente. Para eu ser autossuficiente. Essa é a maior tolice do universo, irmãos. Essa é a tolice de Adão e Eva, que precisam de Deus para respirar, para existir, para estarem juntas as suas moléculas no seu corpo e unidas. E em rebelião contra Ele diz, Deus não existe, eu não preciso dele para nada. É a loucura que foi absorvida pelo homem através do pecado. É uma loucura, irmãos, porque nós fomos criados para ser servos de Deus. Aí nós vamos representá-lo com dignidade. Nós não vamos mover nada do seu lugar sem a autorização dele. E foi para isso que eu e você foi criado. E, aliás, vai ser só desse jeito que você vai ser feliz. Você vai encontrar a verdadeira liberdade quando você estiver sendo um servo de Deus. Como o Filho de Deus foi. Amém? E diz o texto, continue lendo comigo. Tornando-se em semelhança de homens. É isso que está escrito aí? Significa que ele era um homem integral. Significa não só, como dizia os hereges dos primeiros séculos, que a personalidade do Verbo entrou sobre uma carne de um homem e o abandonou na cruz, e todas aquelas heresias que nós estamos estudando na terça-feira, os irmãos vão ouvir bem sobre elas, se estiver atentos, né? Para descobrir se você não está falando coisas que a Bíblia proíbe que você diga, e para que você possa dar razão da sua fé também, né? Ele era um homem integral, inteiro. Como diziam os santos do passado, aquilo que ele não assumiu, não pode redimir. Então, como você é composto, né, de corpo, alma, espírito, você é uma unidade condicional, mas composta de algumas partes, ele tomou sobre si tudo isso. Ele tinha corpo humano, alma humana, espírito humano, mente humana, coração humano, semelhante a homens. E lembro-me dos textos, os outros que dizem, porém, sem pecado. Amém, irmãos? Mas sabe por que diz semelhante aos homens aqui, irmão? Preste atenção em mim, leia na sua Bíblia aí.
tornando-se em semelhança de homem. Sabe por que fala isso? Porque ainda que ele não tivesse pecado, todos os efeitos do pecado estavam sobre ele. E detalhe, irmãos, não só na cruz. Você vai ver que por onde Jesus andou, desde o seu nascimento até a sua morte vicária, ele sofreu, ele era um homem de dores. Ele se afligia com a morte. Ele se afligia com os efeitos do pecado sobre a vida humana. Ele se sentia, por isso ele poderia chorar pela morte de Lázaro. Porque ele via qual era o resultado da morte, qual era o resultado do pecado, aquilo que o pecado tinha causado na natureza humana. Toda a depravação, toda a destruição do pecado. Então ele sofria, e todos os seus sofrimentos eram por nós, para a nossa justificação. Se você ler, por exemplo, você nasceu como uma criança, ele também. Você tinha uma roupinha, ele também. E esses textos estão muito claros. Você tinha irmãos e irmãs, ele também. Você aprendeu uma profissão, ele também. Você experimentou fome, sede, cansaço, sono, ele também. Você experimentou tristezas, ele também. Você já chorou algumas vezes, ele também, muitas vezes. Amém, irmãos? Ele se lamentou sobre Jerusalém. E por que os irmãos acham que, quando ele disse assim, que dizem os homens ser o filho do homem? E ele disse, uns dizem que se era Jeremias. Os irmãos sabem quem era Jeremias? Jeremias era o profeta do choro, irmãos. Era o profeta que quando Jerusalém estava sendo queimada, ele disse que os seus ossos queimavam dentro dele. O seu coração queimava dentro dele. E ele diz que Jesus chorou por Jerusalém. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas e apedrejas os que te foram enviados. Diz que chorou sobre ela. Porque ele era igual a nós em tudo, exceto no pecado. Amém, irmãos? Ele se alegrou nos casamentos. Amém? Ele morreu a nossa morte, sem merecimento. E é isso que significa ser em semelhança de homens. E por que então parece uma redundância o resto do verso aí, irmãos? O que diz o resto? Reconhecido? Não parece uma redundância? Por que fala isso? Diz que ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e porque agora a perspectiva sai do ponto de vista dele para o ponto de vista dos homens sobre ele. Sendo reconhecido em figura humana. Leia os evangelhos. E aliás, os acusadores de que Jesus é só um homem, tomam as palavras dos acusadores de Jesus que não criam na pessoa que ele era e diziam, ele não passa de um homem, ele tem demônio. E é por Belzebu que ele expulsa demônios. Não é? Não estão entre nós seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe. Ele não nasceu aqui entre nós. Eles falaram sobre ele na Galileia. Exatamente dessa maneira. Porque eles olhavam para ele e diziam, tu não passa de um homem. Porque ele era um homem. E ele era Deus e homem. E os que foram salvos aqueles que olharam para ele, o homem Jesus, e o reconheceram como filho de Deus. E esses o adoraram, esses o confessaram, esses o prestaram culto, esses se ajoelharam diante dele. Não é? Mas não foram muitos. Foram poucos, como o texto da Bíblia mesmo diz. Amém, irmãos? Mas ele não só tornou-se um homem. A descida continua, irmãos. O que ele fez? A si mesmo
se humilhou. Não é? A descida continua. Deus tornar-se um homem já é uma humilhação. Agora, como homem, ele a si mesmo se humilhou. E veja, irmãos, Deus, se fosse você, imagine você é Deus. Até que ponto você aguentaria os escárnios? Até que ponto você aguentaria? João capítulo 18. Estamos terminando já. Quando eles vão buscar Jesus, diz o texto assim: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais sacerdotes e dos fariseus, recebido alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Leia com atenção, irmão. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então, veja, leia com bastante calma a sua Bíblia, coloque os olhos nela. Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus disse: sou eu, o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? O homem fraco, frágil, não é? Que tinha acabado de suar gotas de sangue, não é? Quando ele disse para eles assim: vocês buscam Jesus, o Nazareno? Sou eu. E o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu com eles, irmãos. Eles não conseguiram, nenhum deles, toda aquela escolta, ficar em pé. Todos eles foram para trás, empurrados e caíram por terra. Será que você imagina aquela... Esses dias eu estava vendo uma série que o camarada colocava a mão num negócio poderoso, assim. E quando ele colocava a mão, dava produzia uma coisa sônica que jogava todo mundo longe, destruía tudo. As palavras do Nazareu, desse Galileu, jogaram todos esses homens por terra, irmãos. Por que jogaram todos esses homens por terra? Será que ele não poderia fazer assim e desintegrá-los, se ele mesmo sustentava a sua vida? Não é? Ou fazer um grande edifício cair sobre eles e os aniquilá-los? E se fosse você? Quantas vezes você já falou a seguinte frase: até aqui eu aguento, aqui já passou do limite, né? Ele nunca falou isso, irmãos. Como homem, ele sofreu escárnios, ele sofreu açoites, ele foi humilhado, ele foi desprezado, foi rejeitado. Como homem, sendo Deus, ele disse para Pedro: acaso tu não pensa que eu poderia rogar ao Pai, ele mandaria milhões de anjos, porque estão ao serviço dele, irmãos. Quando ele nasceu na cidade de Davi, eles desceram do céu até aquele monte, e apareceu um grande anjo e disse ao pastor: glórias a Deus das maiores alturas. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Javé do Antigo Testamento, diz o texto. E diz que quando eles olharam, havia uma multidão de anjos da milícia celestial, e cantavam em coro, naquele dia que ele nasceu. Não é? O Todo-Poderoso se humilhou, e foi ao maior
ao mais profundo abismo, irmãos, para nos resgatar. Amém? Vamos seguindo para o final. A si mesmo se humilhou. E se fosse você? Se você tivesse essa capacidade, irmãos, a gente queria ter esse poder às vezes, né? De aniquilar alguém que nos faz mal, né? Ele intercedeu pelos malfeitores, irmãos. O Deus Todo-Poderoso, Criador, né? O guarda que o prender, ele produziu uma orelha nova para aquele guarda, quando Pedro arrancou a dele. Ele produziu pernas novas, órgãos novos. Ele trouxe de volta à vida corpo putrificado, porque ele era o Todo-Poderoso. Ele estava dormindo na popa de um barco e levantou-se dali e acalmou o vento com a sua própria palavra. Ele dominou sobre todos os poderes, o Deus Todo-Poderoso. E ele se entregou como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Ele padeceu por causa dos nossos pecados, para a nossa salvação. Não é assim? E diz o texto, tornando-se obediente até onde? Até a morte. Mas não só até a morte, né? A pior morte. A morte aperfeiçoada pelos romanos e criada pelos gregos. Como diz Deuteronômio 21, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele se fez maldição em nosso lugar. Ele precisava estar na cruz, irmãos. Ele não poderia reivindicar que saísse de lá. Ele era provocado a sair de lá, irmãos. Tu não disseste que tu és o Cristo? Desça da cruz e creremos em ti. Não é? Se és o Cristo, desce da cruz e creremos em ti. Mas ele não poderia descer de lá, porque nada o tiraria do seu propósito. Ele precisava chegar ao mais profundo do poço, para de lá nos arrancar. E ele só arranca aqueles que entendem que estão lá, irmãos. Não é que todos não estão lá. Alguns pensam que não estão lá. E essa é a maior miséria de um ser humano. Ele não reconhece sua condição. Ele pensa que não está lá. Deus nos ilumine para nós vermos onde estamos sem Ele. Como diz Romanos capítulo 3, a partir do verso 9. Não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Os inteligentes, os superdotados, os cheios de faculdade, os com um grande pedigree de família rica, com muito dinheiro, ou pobre, ou pecador, ou prostituto, todos se extraviaram. E juntos eles se tornaram inúteis, diz o texto. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Da garganta deles, diz, é um sepulcro aberto. Da língua deles sai um veneno de víbora. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Alguém vai dizer assim, mas eu nunca matei ninguém. Mas a palavra de Deus diz que se você desejou o mal para alguém, você já matou dentro do seu coração. E você é condenado pelo pecado de homicídio. Eu pergunto para você, você nunca desejou o mal de ninguém? Nunca? São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. E acaba o texto dizendo assim, desconheceram o caminho da paz, e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então esse é o estado de humilhação do nosso Redentor. Por que ele fez tudo isso, irmãos? Por que ele fez esse movimento? Para nos levar consigo. Amém?
Por que ele fez isso por mim e por você? Será que ele olhou para nós e nós éramos muito bonzinhos e então ele resolveu, por causa de tanta bondade em nós, nos resgatar? De maneira nenhuma, irmãos. Aqueles que entendem o Evangelho dessa forma, não entendem o Evangelho. Porque o Evangelho não é isso. Amém? Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus sobre essas pessoas, que reconhecem estas coisas, que foram feitas por causa deles, para a salvação deles. E quando eles reconhecem a situação deles, eles olham para esse Deus Todo-Poderoso, que por amor de nós decidiu nascer no ventre de uma virgem e viver uma vida perfeita e sofrer afrontas desde a sua mais tenra idade, sendo perseguido em todos os seus caminhos. E muitos morreram por causa dele. Porque o próprio Herodes, a Bíblia diz que, sendo iludido pelos magos, mandou matar todas as crianças da região de 2 anos para baixo. Houve uma matança de meninos para achar aquele menino e para matar aquele menino que era desprezado, que era um homem de dores, que cresceu experimentado no trabalho, que foi obediente aos pais para as crianças que creem no seu nome e receberem sua vida, serem obedientes, que foi servo sujeito em tudo, para que nós possamos verdadeiramente obedecer por essa vida que recebemos, que foi servo de todos. Ele disse em João capítulo 13, vocês entendem o que eu fiz? Quando ele estava lavando os pés dos discípulos. Vós me chamais o quê? Mestre e Senhor. Ele disse, e vocês estão certos, eu sou mestre e o quê? Eu sou o Senhor de tudo. Mas eu sendo o Senhor de tudo, eu me despi, joguei água numa bacia, tomei uma toalha e lavei os pés de vocês. Esse era o trabalho da escrava da categoria mais baixa, que era paga para ficar na porta de uma casa quando os convidados chegavam. Antes de entrar na casa, tinha que lavar o pé. Né? E foi o trabalho que ele fez, sendo o Senhor do todo o universo. Ele humilhou-se a si mesmo. Ele era a arca de Deus, de natureza humana e de natureza divina, existindo em forma de Deus e ao mesmo tempo em forma de homem, abriu mão da sua glória, da sua posição de autoridade, da sua riqueza, de todos os seus benefícios, por causa dos nossos pecados. Amém, irmãos? E não tem outro nome pelo qual os homens possam ser salvos, senão o nome dele. Porque nenhum outro tem essas prerrogativas. Então você pode pensar assim, não, mas se eu fizer tudo certinho até o final da minha vida, eu vou para o céu, não vai dar certo. Já aviso agora para você. Não vai dar certo. E não, então me disseram que eu vou encarnar mais algumas vezes, aí então vai dar certo. Não, é pior ainda. Né? Os homens deixam de acreditar em Deus para acreditar nos contos da carochinha. E parece ser muito intelectual, né? Como o Evangelho de Allan Kardec, suas encarnações, muito inteligente, cheio de pessoas muito inteligentes que aderem a ela, muito inteligentes, né? Alguns pensam que vão se tornar uma barata, um esquilo, né? Ou qualquer outra coisa. Mas a Bíblia diz que não há salvação em outro lugar, irmãos, fora dele. Amém? Esse é o estado de humilhação do nosso Redentor. E daí na semana que vem, ou na outra, a gente vê o 9, o 10 e o 11. Mas por que os irmãos, não sei se os irmãos percebem, gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Nós passamos mais de 1 hora falando de alguns versículos. E com certeza você já passou por eles voando uma porção de vezes. Porque nós não entendemos o valor da palavra de Deus, a riqueza da palavra de Deus. Eu contava para um irmão ontem ainda sobre isso, que um irmão chinês que passou 20 anos numa prisão comunista,
Ele deu testemunho em vida, depois de ser liberto. Nessa prisão ele não tinha celular com Bíblia digital, ele não tinha nenhum exemplar da Bíblia, pelo contrário, não podia chegar nem perto de uma. Mas existia um trecho, ele diz, e ele testemunhou isso em vida depois que foi solto. Um trecho, poucos versos. Ele disse pessoalmente isso, que sustentaram sua vida durante 20 anos naquele lugar. E em outras palavras é dizer, a palavra de Deus é viva, eficaz. E aqueles pequenos versos do coração dele davam vida para ele. Deus ministrava vida ao coração dele e sustentou ele debaixo de uma opressão maligna, numa prisão comunista durante 20 anos. Então, irmãos, a exposição da palavra de Deus é o que traz vida à alma. Não é show, não é barulho, é abrir a Escritura e entender a Escritura. Mas entender, não passar por alto. Os irmãos entendem? Não passar por alto. Veja quanto que nós desembrulhamos daqui da Escritura. E nós poderíamos desembrulhar muito mais. Amém? E é por isso que domingo após domingo, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir as Escrituras e nós vamos falar da pessoa e da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que desceu do céu, que veio e que nos colocou sobre os seus ombros para nos levar de volta a Deus. Não é? Esse vai ser o nosso trabalho, sempre. Se você quer entretenimento, barulho, dança e outras coisas, esse não vai ser o nosso trabalho. O nosso trabalho vai ser o que está lá no Salmo 119. A exposição da tua palavra ilumina a alma. É ela que traz vida ao coração. É ela que traz cura. Às vezes os irmãos estão doentes e na ministração da Escritura, daquilo que ela significa, nesse princípio simples, irmão, guarde no seu coração. Você lê a Escritura, você entende a Escritura e você aplica a Escritura. Esse é o princípio simples. Você que está lendo a Escritura, você lê a Escritura, você entende a Escritura e você aplica a Escritura. É ler, explicar e aplicar. E esse é o trabalho do servo de Deus. Ler, explicar e aplicar. Então, se você vai ler a Escritura, leia com muita atenção. Não perca nenhum detalhe, nenhuma vírgula, nenhuma palavra, para que através da palavra de Deus você receba vida. Amém? E essa é a fé da igreja milenar. E você foi inserido nela. Não tem nenhuma novidade. Amém? Mas é sempre viva. A boa, velha e viva palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite